Bom dia a todos e a todas, a não todos e não todas também, que estão aqui hoje para mais um IP Talks, onde hoje vamos receber dois grandes queridos convidados, a Carla Vasques e o André Luiz de Souza Lima. Antes de iniciarmos essa grande jornada para hoje, onde vamos propor uma torção na psicanálise junto com a educação, e o tema do capacitismo, digamos assim. Nós vamos receber um pouco da atenção dar um pouco da atenção a Dorothée, que vai falar sobre as formações do IP Talks, aliás, do IP, do Instituto Internacional de Psicanálise, para esse próximo ano, né, que se inicia agora no segundo semestre. Por favor, Dorothée. Bom dia, boa tarde a todas. Meu nome é Dorothée, sou coordenadora executiva aqui no Instituto Internacional de Psicanálise. Eu sou uma mulher cis, branca, estou usando um óculos e estou com um capacete para escutar melhor vocês na hora das perguntas no final dessa conferência com nossos convidados Carla e André Luiz hoje, mas já já vamos falar um pouquinho mais com eles, mas primeiramente gostaria de conversar, ou pelo menos rapidamente compartilhar com vocês sobre duas formações que a gente está oferecendo aqui no Instituto Internacional de Psicanálise e que vão começar já já em setembro, metade de setembro. Rapidamente vou compartilhar minha tela, minhas colegas vão colocar no chat para vocês, que você quer pegar mais tempo, que precisa mais tempo, para saber um pouquinho mais o que o IP oferece, caso vocês não conheçam ainda. A gente oferece este ano, a partir de setembro, duas formações. Uma formação sobre os fundamentos para uma psicanálise contemporânea. As inscrições estão quase fechando, então, se tem interesse, fica tranquilo que dá tempo ainda para olhar o site. O programa dessa formação, é, ele é bem amplo. Tem tantas aulas gravadas que aulas ao vivo. Temos um curso com Fabrice Bourles, da França e da Bélgica, sobre história da psicanálise. Temos uma aula sobre os quatro conceitos fundamentais, uma aula sobre, fala uma, mas são várias, né? O número de horas, é uma disciplina, né? Dos Freud à travers seus textos, é, os 20 primeiros seminários do Jacques Lacan. É, temos um guarda-chuva que a gente chama de psicanálise e mundo contemporâneo, com três subgrupos de aulas, que é decolonizar a psicanálise, com Jalil Benani e Jacques Conceição, e o outro que é o Gozo Postumano, do Fabrice Bourles, o espectro do autismo, com Thales Travessos e Tatiana Gomes, uma aula de 10 horas sobre as estruturas psíquicas, aulas ao vivo de construção de casa clínico. Opa! Eita, errei. Desculpa, gente. Como que faço para voltar? LP. Desculpa, apertei o botão errado. Pronto. Eu estava agora no curso das construção de casa clínico e a gente convida 10 professores. Vocês podem ver que todos os professores vêm dos quatro cantos do mundo, né? Para a aula de construção de casa clínica, a gente tem professor da Turquia, de Eren, é, a o Dani Nobis ainda a confirmar, mas a Silvia Lippi vai certamente fazer parte este ano. Gabriel Tupinambá, do Brasil, Jalil Benani, do Marrocos, Jacques Conceição, do Brasil, Jet Wilson, dos Estados Unidos, Marta Marciano, do Brasil, com dois L, Mônica Godoy e Nicolas Tajan, do Japão. E, para finalizar, todo mês a gente tem um tempo de escuta.
onde que todos os estudantes se encontram, etc., para aprofundar algumas matérias ou ver se tem dúvidas. Enfim, é um momento muito importante durante essas aulas, é o tempo de escuta no final. É, é isso, a gente vai compartilhar essa landing page. Eu mostrei de maneira bem rápida essa formação internacional com tradução simultânea. Todas as aulas estão sendo gravadas, então durante 1 ano e 3 meses vocês conseguem ver e rever tantas vezes que vocês desejam as aulas. Tem um sistema de pré-inscrição muito rápido. Vocês clicam aí, colocam o nome e depois a gente faz um pequeno encontro com vocês para esclarecer algumas dúvidas, se vocês tiverem. Bom, isso está aberto a todos com 50 anos de experiência de percurso ou quem queiram e tem um desejo de conhecer ou de começar a aprender ou de que tem curiosidade sobre a psicanálise. Está aberto a todos. Duração de 1 ano, tudo online, via o Zoom e através da plataforma do Instituto Internacional de Psicanálise. Bom, essa formação, vocês têm também todas as informações sobre os valores dentro do site também. Temos, como falei, uma outra formação que está mais focada para quem já tem uma clínica. Peraí, que eu tenho que tirar isso, colocar em português, porque, pronto. Adeline, você pode me mostrar se dá para ver minha tela rosa? Me falaram oi na sua mão para ver se está ou alguém? Ótimo. Então, essa formação está mais focada à técnica, é, então seria mais para quem já tem uma clínica, um percurso, quem já passou pela formação do IP, onde que teremos grupos pequenos, linguísticos, de supervisão. Teremos um tempo, cada mês terei um espaço de pesquisa também, sempre com o professor do IP. Temos um curso, eu estou vendo que a Marta está conosco hoje. Se você quiser, Marta, no final da aula, é, ou no final da conferência, contar conosco um pouquinho sobre a sua aula, no qual você vai dar aula este ano nessa formação junto com o Jet e Mônica. Fique à vontade. Eu, pessoalmente, acho esse título assim, o máximo, Lacan de volta para o futuro, a implicação do paradigma topológico. Então, é um trabalho onde que esses três professores vão colocar em paralelo a clínica deles é, relacionada à topologia. Temos também, todo mês, um professor que vem compartilhar uma construção de caso clínico com vocês, e tem uma aula que é todo mês também, uma aula que a gente tem um programa detalhado aqui sobre as técnicas psicanalíticas, dado por Jed Wilson, dos Estados Unidos. A cereja no bolo, temos os últimos Lacans, que a gente tem o prazer de receber este ano do nosso diretor Benoît Bouteiller, que vai abordar os últimos Lacans do seminário 21 a 27. Bom, foi rápido, take your time, toma o tempo que vocês vão precisar, mas fica ligado que essa formação tá linda. Suspeito para falar, mas essas formações, né? É, eu acho que eu terminei. Qualquer dúvida, fica à vontade em perguntar para nós, e desejo para vocês uma excelente conferência hoje com a Carla Vasquez e André. Obrigada pela atenção. Obrigado, Dor. Muito bom. Realmente, as formações valem muito a pena, viu, gente? Realmente transformador. Eu mesmo, na hora de apresentar aqui, acabei não fazendo a minha audiodescrição, né? Eu sou um homem cis, negro, de cabelo black mini, alagadores, 40 anos, e sou um aluno da turma de 23 a 25 do IP, né? Estou aqui com vocês nessa empreitada, né? Para esse evento do IP Talks.
sou também professor, então, assim, estou ligado a essa temática de hoje de várias maneiras, né? A proposta do IP Talks de hoje, né, é fazer uma torção metodológica na psicanálise e na educação, né? Convocando a deficiência como operador epistemológico e político. Isso em diálogo com os estudos críticos da deficiência e as epistemologias do Sul, pensando a escuta como prática situada, encarnada e historicamente implicada. A proposta é aleijar a psicanálise e expô-la aos corpos, silêncios e saberes que ela mesma ajudou a silenciar, né? Então, assim, uma espécie de co-implicação, né? Entre a clínica e a escola, trata-se então de sustentar o mal-estar como saber e reivindicar uma ética do tropeço como prática de justiça epistemológica. É, a, Vou agora apresentar os nossos convidados, a Carla e o André, e pedir para que, na sequência, eles também, no momento de fazer a sua audiodescrição, que possam falar alguma coisa a mais que não está na sua mini biografia, que queiram, né, adicionar, né? Sempre importante, eu acho que faz parte também de uma autodescrição, né? A Carla Vasques é graduada em psicologia, mestra e doutora em educação na Federal do Rio Grande do Sul e professora do programa de pós-graduação dessa mesma universidade. O André Luiz de Souza Lima é doutor e mestre em educação, também pela Federal do Rio Grande do Sul, licenciado em filosofia pela UFRGS, né, a mesma universidade, e professor do programa de pós-graduação em educação da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul. André e Carla, bem-vindos. Olá, bom dia. Obrigada, Wesley, Dorotê, Benoit. Obrigada pela presença. Eu vejo aqui tantas pessoas queridas: Ana Laura, Luana, Arthur, Via Lilian Deus, Maíra, enfim, tem muita gente que é muito importante para nós, para mim. Eu sou uma mulher branca, uso um óculos que eu não sei muito bem qual é o formato, mas enfim, acho que é meio oval, retangular, não sei dizer qual é o formato meus óculos. Tenho cabelo grisalho, tô com um blusão cremezinho, não estou na minha casa, estou na casa do André, do Arthur, e já quero dizer que isso é constitutivo dessa forma de pensar e de acolher. Faltou luz no meu bairro hoje, em Porto Alegre, e eu vim correndo para a casa dos amigos, né? Desses meus amigos que me ajudam a pensar, a construir, enfim, a pensar a academia, a nossa intervenção, e é um pouco disso que a gente vai apresentar hoje, sabe? Eu acho que o que o Wesley falou é um programa de ensino, pesquisa e extensão de uma vida, Wesley. A gente vai compartilhar algumas questões com vocês, que são questões provisórias que a gente está pensando e produzindo neste momento. Oi, gente. Bom dia para quem está aqui nesse sábado nos assistindo. Também vejo muitas pessoas queridas, algumas delas são as mesmas, assim, mas vejo amigas que eu convidei ontem mesmo, a Mari, a Júlia, acho que a Maíra está aqui também. Quem mais eu não vi, além do meu marido Arthur nos assistindo. E eu sou um homem pardo, de ascendência indígena, meu cabelo é grisalho, tá arrumadinho assim pro lado hoje. Estou usando óculos de aro redondo, preto, uma camisa listradinha, assim. No ambiente que eu estou, atrás de mim tem umas gravuras, que são obras de artistas aqui de Porto Alegre. E é isso que a Carla disse, assim, a gente está aqui juntos, simbolicamente hoje, materialmente também. A gente preparou uma. Deu, André? Deu. Tá. A gente preparou uma apresentação bem pequena, assim, né? O título, então, é esse: Aleijar a Psicanálise, Práticas, de Justiça Epistemológica na Clínica e na Escola. E nós pensamos em conversar, nossa conversa, em três tempos, assim. Tu pode passar para mim, por favor, André? Vamos ver. Tá? Então, tem uma pergunta que vai ordenar o nosso encontro, que é como pensar a psicanálise na clínica e na educação a partir da deficiência. Para que nós possamos estabelecer um tempo comum de diálogo, nós pensamos em três caminhos.
primeiro caminho trata da deficiência como categoria analítica e operador epistemológico. O que categoria analítica, então, é revelar, tentar compreender essas relações de poder e esses modos de subjetivação. E o operador epistemológico, porque a gente entende, aí o André, vindo da filosofia, vai poder trabalhar essa ideia melhor, e ela é solo, assim, a gente conversava hoje de manhã, né, do quanto as perguntas que hoje se apresentam para mim, para o André, partem dessa construção do conhecimento que, inclusive, a gente fez juntos, né? Então, essa possibilidade de mudar a pergunta. E uma das questões que a gente se coloca, que eu me coloco, eu compartilho aqui com vocês. Quem é reconhecido como sujeito do inconsciente na clínica e como estudante capaz de aprender e viver em uma experiência escolar? Quem pode? Quem tem reconhecido esse tipo de experiência? Para isso, a gente vai entrar num segundo tempo de fala, que é esse aleijar a psicanálise, que esse termo aleijar, ele não é meu, não é nosso, ele vem da teoria Kripp, que é um pedacinho, digamos assim, um desdobramento dos estudos críticos da deficiência, e ele implica um certo gesto, quer dizer, epistemológico, uma construção do conhecimento, mas também estético e ético, em relação às formas de reconhecimento, as formas de pertencimento, essa possibilidade de sustentar e criar espaços habitáveis para múltiplos corpos, para múltiplas presenças. E, por fim, a gente vai trazer duas situações muito pequenas, fragmentos assim de ensino, de clínica, que tem por horizonte essa ideia de uma psicanálise menor. Né, mas que para tentar talvez compartilhar com vocês algumas cenas que tensionaram, que fizeram com que a gente fizesse uma outra produção de conhecimento e um outro movimento de atuação nesse campo. Contigo, André, por favor. Então, uma das coisas então que é assim ponto de partida, né, dessa reflexão que a Carla tem nos apresentado, então, como uma questão na psicanálise, ela vem de um reconhecimento genealógico da epistemologia da deficiência enquanto campo de pesquisa, né? E que tem, por sua vez, consequência, evidentemente, no modo como a categoria da deficiência vem sendo tratada, reconhecida no campo social, político e da cultura, né? Na tradição, a gente tem uma forma, da tradição assim, da educação, das ciências, né, e da psicanálise em certa medida, a gente tem um modo de constituição dessa categoria que é dependente do modelo biomédico, né? Do que a gente convencionou chamar de modelo médico ou modelo biomédico da deficiência, né? Então, ela vem sendo chamada e vem sendo descrita ao longo da história. E aqui é importante também que eu faça um adendo, assim, que nesse ponto a gente se dirige particularmente a um campo, né, que é o da educação especial, que é o campo que tem sido responsável, né, responsabilizado pela educação dessas pessoas, né, e que foi criado para isso, né, esse especial que, como o Eric Pleasance, que é um pesquisador francês, hoje radicado do Brasil, que trata muito desse assunto, é um campo assim que ele foi destacado e criado a partir dessa diferenciação que a educação faz entre os normais e os anormais, os educáveis e os ineducáveis, né? Isso também então como um desdobramento desse modelo biomédico que identifica que deficiência é aquilo que existe a partir de uma limitação, né, que é chamada assim, no corpo, né? E, então, as ciências médicas ou biomédicas descrevem, então, fazem aí sua taxonomia, escrevendo uma série de diagnósticos que correspondem, então, a uma descrição do negativo desse corpo. Isso que é interessante. Então, esse corpo passa a ser, ou esse corpo, ou essa mente, mas é uma mente também identificada com o corpo, porque você toma a mente como sendo idêntica ao cérebro, né? Tem uma relação de identidade, né? Do ponto de vista filosófico, a mente é o cérebro, dentro dessa perspectiva, que é diferente em sentido estatístico e por isso é chamado de anormal. E ele é anormal no sentido em que lhe falta algo que está no normal, né? Então, e esse tem sido o modelo. Isso faz o quê? Faz com que
a, a questão da deficiência seja individual, né? E ela seja quase como se fosse uma tragédia estatística. Ah, e acontece de essa pessoa não enxergar. Está nas possibilidades né, de existir que essa pessoa tem dois olhos, os olhos não veem, ou não tem dois olhos, né? Ou tem duas pernas, essas pernas não caminham ou não funcionam como deveriam, né? E aí vem todo o léxico assim, da corponormatividade. Lá pelos anos 70, o modelo social da deficiência surge como uma resposta social de um certo movimento organizado a partir de um- da presença de homens cadeirantes na Inglaterra, organizados politicamente, né, a partir de um movimento sindical. Então surge uma discussão do que ele se começa a chamar de um modelo social da deficiência. E eles dizem assim, olha, existe isso, existe algo que é material, né, no sentido da diferença do corpo, mas o como eu vivo isso é um resultado de um sistema de opressões que organizou o mundo de tal modo que ele só é possível para a existência de pessoas que são essas tomadas como normais. Não é à toa que e o Michael Oliver vai retomar, né, que é um dos propositores desse modelo, vai retomar isso já no final dos anos 90 e dizer, não é à toa que são os que caminham, que olham para os que não caminham e dizem, vocês são paralíticos, né? Assim como o movimento onde os brancos olharam para as pessoas de outros continentes e disseram, vocês não são brancos, vocês são negros, vocês são vermelhos, vocês são amarelos, né? O movimento do mesmo tipo, né? Então, o modelo social de deficiência, ele busca identificar que esse corpo, ele vive num sistema de opressão, onde o mundo, por exemplo, é construído de modo onde haja escadas por toda parte e haja poucas rampas e poucos elevadores e poucas formas de acessar. E aí, então, eu crio, né, a sociedade cria uma deficiência toda vez que ela constrói uma escada e não uma rampa. Toda vez que ela produz uma imagem que não vai ser descrita. Toda vez que ela instala um dispositivo, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de sinaleira, né? De atravessar a avenida e não põe um sinal sonoro, né? Então tem uma inversão da perspectiva. A deficiência ela para de ser definida a partir do corpo individual, né? Do modelo social, e aí ela começa, inclusive, a independer do tamanho dessa limitação, porque tinha também, né, a gravidade da deficiência, o aprofundamento da deficiência, e eles dão conta do seguinte, olha, tem gente que não tem os dois braços e as duas pernas e salta de paraquedas, tem gente que não tem um polegar e não consegue entrar na porta, ele não consegue entrar porque nessa porta a maçaneta é redonda, né? Não é o tamanho do corpo, é o modo como o sistema motor se organiza. Então, a deficiência passa a ser percebida como uma questão das barreiras sociais, né, que são impostas às pessoas que têm um corpo diferente. E é assim, isso hoje que repercute, essa discussão caminhou muito, a gente já está hoje na terceira ou talvez quarta discussão do modelo social de deficiência, e isso é o que define, por exemplo, o modo como hoje a Lei Brasileira de Inclusão percebe, né, a partir de um modelo biopsicossocial, e dessas consequências que a gente, do modo como a gente lida com isso hoje. Mas do que aqui nos importa, ela vira, né, uma categoria crítica interseccional. Que eu quero dizer, se ela é social, né, se a deficiência é dependente de questões de organização social e de inserção social dessas pessoas, ela é necessariamente atravessada por outros marcadores de minorização, né, e de exclusão. Ou seja, é muito diferente. Eu moro aqui em Porto Alegre, por exemplo, né? Você ser um homem branco que de repente não usa as pernas para caminhar e usa cadeira de rodas e mora num bairro nobre aqui da cidade, vou nomear um Montserrat, e tem um carro adaptado que foi comprado com auxílio e tem trânsito por lugares como shopping centers, por exemplo. E outra coisa é bem diferente você ser possivelmente uma mulher negra num bairro distante do centro, que precisa ainda pegar ônibus e os ônibus que passam não são adaptados, e de repente essa pessoa nem chega a usar cadeira de rodas, mas ainda assim os espaços não são acessíveis para ela. Vocês entendem? Vai tendo assim um agravamento dependendo dessas circunstâncias. E o aumento da vulnerabilidade. Isso envolve, por exemplo, a discussão
de como os diagnósticos são divididos por gênero, né? Essa naturalização que a gente fez ao longo da história de o autismo ser mais masculino e mais branco, né? E etc. Então, a gente passa a olhar, passa a tomar a deficiência, né, a partir do modelo social, como uma categoria que inverte, né, que faz uma operação epistemológica, né, e que muda o que perguntamos. Então, a gente para de perguntar se, olha, ahn, como que a gente vai fazer para uma pessoa com deficiência caminhar e acessar, por exemplo, o lugar de votação nas escolas, que muitas vezes está no segundo andar, depois das escadas. Vamos pegar um exemplo típico, né, da democracia, a hora de votar nos nossos representantes. E com frequência, as urnas estão em lugares que não são acessíveis para quem não caminha. E passa a gente perguntar, e aí as pessoas, de repente, a partir de um modelo tradicional, vão dizer assim: olha que tragédia, essa pessoa não pode exercer a sua condição. Como é que a gente faz para ela melhorar, ela se reabilitar? E passa a se perguntar por que cargas d'água a gente colocou essa sessão de votação num lugar que não é acessível, entende? Então para de ser desse modo. E um operador estético, então, no sentido, desse mesmo sentido, né? Que passa a ser se perguntar como sustentar esses espaços como habitáveis para múltiplos corpos. Acho que tu pode ir daqui, cara. Tá. Cravado, nós estamos fazendo uma cronometria assim perfeita. Cronometria é esse termo? Não sei. Eu gostei dessa Ou então palavra, eu acabei de inventar. Tá. gostei de cronometria. Mas enfim, gente, eu agradeço, assim, eu me perdi um pouco porque eu estava escutando, lendo, né, o Bernardo colocou ali um comentário no chat dizendo, que bom que essa discussão está aparecendo. Não estou lendo, tá, Bernardo? Estou pegando assim, na sintonia dos comentários, né? E eu tenho uma deficiência física, estou em formação em psicanálise. Uma das coisas que eu não falei, e eu acho que é importante falar, é que a minha aproximação com o IP não é só porque eu gosto do IP, acho legal o IP, gosto das pessoas e gosto da formação que o IP tem e constrói conosco, mas o IP tem uma preocupação muito importante com essa temática da acessibilidade, de construir acesso, de construir possibilidade para todas as pessoas que têm interesse na psicanálise. E isso é algo muito raro, né, nas associações psicanalíticas. Infelizmente, ainda são poucas as associações que vão pensar que a gente pode ter analista surdo, que nós podemos ter um analista cadeirante, né? Que a gente vai precisar construir um ethos acessível na própria formação da psicanálise. Essa discussão que o André traz, ela é fundamental, ela é base, porque ela vai fazer esse deslocamento da deficiência como uma experiência íntima, individual, apartada do contexto social, político, econômico, e desloca isso para uma experiência que é social, para uma experiência que nos afeta. Alguns autores do campo da deficiência e os estudos críticos da deficiência vão dizer, olha, muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver com essa discussão porque a gente não nasce com uma deficiência. E aí essa discussão é relativa a meia dúzia, 10%, 5% mais ou menos, não é mais esse termo, mas eu não me lembro bem do percentual agora, porque mudou o critério, de pessoas que nascem com deficiência. E eu não faço parte disso. Algumas pessoas estão dizendo, mas perceba a velhice. Na velhice, a gente vai voltar a ter que pensar sobre a deficiência, a viver a deficiência. Os nossos avós, os nossos pais, as pessoas que a gente conhece, elas já não têm mais aquele corpo da juventude. Elas têm uma experiência da deficiência que chega por ter mais tempo de vida. Essa discussão. Diga, André, fala. Não, só que eu tenho que pegar um ponto, eu achei muito interessante que você disse, a gente vai voltar a ter a experiência. Porque eu Uhum. acho que, né, você disse também, em algum momento a gente já teve a experiência de precisar de apoio, né? A gente, sim, eu tô falando a gente, a partir de uma perspectiva também, né, de não me considerar uma pessoa com deficiência e estar se colocando no centro da discussão, né? Mas, né, as pessoas em geral voltam até, acho muito interessante isso, porque o apoio, a necessidade
desse acesso, já foi presente na vida de todo mundo, né? Então, está muito Perfeito. claro que a condição de capacidade, ela é perene, não, perecível. Isso, perfeito. Obrigada, André. É excelente isso, vou até anotar, tá? Assim, essa discussão, ela chega, né, para a psicanálise, e se nós formos pensarmos aí no campo da psicanálise, né, se nós formos pensar, por exemplo, Maldo Manoni, Ricardo Rodolfo, Elza Coriá, a psicanálise como em si é um campo que vai se ater à questão de uma forma orgânica, à questão da alteridade radical. Né? Nós temos um conjunto de psicanalistas importantes que construíram teoria que vão pensar nessa aproximação, então, do corpus da psicanálise com para crianças com deficiência. Pensando aqui em Maud Manoni, por exemplo, né? Foi muito importante na nossa formação aqui no Rio Grande do Sul. Né? Uma pessoa muito importante, assim como muitos outros psicanalistas argentinos. Então, esse conjunto de autores lá naquele momento, fazem algo que é muito radical, né? Que é muito importante. Dizem, olha, pessoas, crianças com deficiência, elas que não falam, que não caminham, que têm um corpo diferente, elas elas estão no mundo, elas têm desejo, elas podem falar, mesmo não tendo uma comunicação oral como a gente compreende como sendo necessário e suficiente para uma condição de análise. Então, essa é uma primeira torção que a psicanálise traz para o campo dos estudos da deficiência, não só como uma experiência social, mas também uma experiência complexa do ponto de vista do processo de subjetivação, né? Do processo de tornar-se sujeito, né? De habitar o mundo como alguém que pode ter essa experiência de uma maneira subjetiva complexa mesmo, e não limitada nem ao biológico, nem ao social. Então, nós temos na história, no nosso léxico, na nossa gramática da psicanálise, uma contribuição muito importante e que ainda se efetua. E eu me lembro que teve um momento que isso era muito feito, não sei no restante do Brasil, mas nos espaços públicos de atendimento. Né? Nos espaços para as comunidades mais vulneráveis, tanto na educação quanto na saúde. E percebam, para a gente falar disso, a gente está o tempo todo, a gente busca a psicanálise, mas a gente faz essa torção pela via da educação, a gente está falando da filosofia, a gente está falando de políticas e de serviços públicos, porque essa é a complexidade do tema. Né? Ele chama muitos outros campos. Me parece que a psicanálise sozinha não consegue responder, né, as questões que o encontro com pessoas com deficiência nos coloca. Em determinado momento desse caminho dessa produção teórica, a gente tem uma. E eu só estou fazendo um recorte, tá? Um recorte muito pequeno e vai ser muito rápido também. Mas a gente tem um momento de uma certa produção da psicanálise que associa a experiência da deficiência com um espelho perturbador. Isso, inclusive, é conceito dentro de um campo teórico e de uma pessoa bem importante no campo da psicanálise. É o espelho quebrado. Encontro com uma pessoa com deficiência coloca em cena o real da castração. Uhum. E a gente foi repetindo isso. E talvez seja isso em determinado momento. Mas o que a gente está colocando é, por exemplo, pensando no estágio do espelho, será que esse espelho ele não está calibrado com aquilo que a gente percebe como hoje é mais fácil da gente pensar, por exemplo, o inconsciente que se constrói a partir do racismo, que tem o racismo, que tem o preconceito, a violência, enfim, no campo do inconsciente? Será que quando a gente fala dessa imagem que se constitui, o espelho já não está muito antes calibrado pelo que a gente vai chamar de um capacitismo? Será que esse conceito, por exemplo, do estágio do espelho, ainda nos ajuda para pensar esse campo? Então, essa é um pouco a torção e a crítica que a gente vai fazendo.
né? E aqui eu estou só pegando um conceito e um ponto desse campo que a gente vem trabalhando e vem tentando construir. Talvez daqui a algum tempo eu digo, não, não, não é isso, mas nesse momento, essa é um pouco da temática que a gente vem se debruçando. A ponto de nós internamente, agora já não mais internamente, falarmos, seria a deficiência uma quarta ferida narcísica? Hum, Por quê? Porque ela coloca em cena que essa suposta, esse ideal de capacidade, ele não existe, ele não está colocado para todos, talvez para ninguém, da hum, maneira com que um certo homem moderno, branco, foi pensado como sendo capaz. Então, essa ideia desse espelho perturbador que foca no mal-estar, não da pessoa com deficiência, mas geralmente da pessoa que não é deficiente e diz, né? E tem um caso que a gente conheceu, muito interessante, eu vou falar da Joana, né? É uma da experiência de tese, em que ela diz, uma mulher com deficiência, ela diz, eu não fico pensando o tempo todo que eu tenho deficiência. Você que não é deficiente, que me coloca isso o tempo todo. hum, Eu sempre habitei no meu corpo. Eu circulo, namoro, trabalho, mas você, não deficiente, o tempo todo fica dizendo que eu sou deficiente, o que me falha, o que eu não tenho. Então, hum, desse ponto de vista, a gente vai pensando, então, né, de uma maneira, de novo, muito pontual, que o espelho, ele já nasce calibrado por certas normas, corpo normativas, raciais, econômicas, pedagógicas, e é nesse sentido, em diálogo com a teoria CRIP, que a gente traz esse conceito do aleijar a psicanálise, de fazer uma torção teórica, de pensar o quanto alguns conceitos, algumas teorias produzem violência, muita violência. Estou aqui vendo o Benoit, mas assim, a gente fala muito disso, por exemplo, no campo do autismo, né? hum. Isso se espraia, né, por outras experiências, de outras vivências. Então a gente defende um certo não, um deslocamento que é teórico, mas também é ético e estético. E nisso a teoria Kripp nos ajuda a pensar nesses outros corpos. Agora é com a próxima. É contigo, André. Quando a gente estava escrevendo isso, ela mesma ajudou a me lembrar de uma experiência que eu incluí na tese, né? Quando eu estava escrevendo a tese, eu estava um pouco assim, tava num momento em que eu estava já lecionando na universidade como professor substituto a disciplina de processos inclusivos para os educadores, né? E aí, e pensando assim a tese ao mesmo tempo, então eu usava assim o campo de sala de aula um pouco assim para trazer aquilo que eu estava pensando, mas também falando assim naquele ponto assim de modelo social, de corpo normatividade, etc. E falando assim da deficiência, do modo como ela era percebida na escola, etc., e que a escola tinha que buscar fazer um diagnóstico pedagógico e não um diagnóstico e não ficar à espera do diagnóstico médico, etc. Acontece que eu tinha, graças assim às políticas, né, de reservas de vaga da universidade, hoje, né, e há alguns anos, há estudantes indígenas na URGS, né, em outras universidades, na Federal. E aí eu tinha alguns estudantes que eram Guarani, e um deles, o Daniel, eu percebia que, esse é o nome que eu dei na tese para ele, né? Ele, ele ficava meio alheio, assim, na aula, sabe? E não era uma questão linguística, porque ele falava bem português e tal, mas porque como ele morava, ele era aldeado, e eu sabia que tinha escola na aldeia dele, eu fui tentando trazer ele para discussão e perguntei assim, no momento que eu estava falando desses processos de identificação e tal, porque a aula era sobre os sujeitos da educação especial. E aí tem esse tópico, né, Carla, na súmula, assim, os sujeitos da educação especial. E hoje eu já acho esquisitíssimo falar dos sujeitos da educação especial, porque eles são os sujeitos, né? Educandos. E aí eu perguntei para ele que como é que acontece, Daniel, na aldeia, tem um processo de identificação,
quando bom, tem uma criança que não é como as outras. Olha o que eu falei, né? E aí ele disse, não tem. Ele disse, não tem. E assim, como assim? E assim, eu tava tão assim, né, dentro do pensamento colonial, colonizado, que eu não entendi, assim, o que ele disse, quando ele disse não tem deficiência, não tem crianças, eu não entendi, eu não entendi, assim, isso de deficiência na escola, lá, na nossa escola. Tem as crianças, todas elas. E a gente tem. E aí eu lembro que eu fui para casa, eu tive que deixar aquela discussão e seguir a aula, e fiquei pensando assim, mas será que é possível que na aldeia nunca nasceu, nunca hoje tem uma criança lá que não fala, ou que não fala no momento que esperasse que ela falasse, ou que não vê, né? Um monte de deficiência física. E aí, será que é possível isso? E aí eu tinha uma outra aluna com quem eu fui um pouco mais próximo, numa outra turma, também em Guarani, e perguntei para ela, disse, olha, o colega me falou isso e isso. E ela disse, daí ela falou, é que deficiência é coisa de branco, né? Aí eu fui começar a entender, depois, inclusive, de saber de pesquisas, uma delas, a professora Silvia Belletti, né, sempre conta essa história, que fez uma pesquisa, ela trabalha com dados do censo escolar, e ela foi no congresso apresentar como era a presença de crianças matriculadas no censo como crianças da educação especial no interior do Brasil, e detectou que nas escolas indígenas não havia matrículas de crianças na educação especial, e o- uma antropóloga estava apresentando um outro trabalho sobre a mesma região, mostrando as crianças cegas. E aí ficou, aí terminou de ficar claro, se é uma coisa de repente devia estar caindo de maduro, mas eu acho que eu estava realmente muito assim, centrado na normatividade, que não tem enquanto categoria, as crianças estão lá, mas eles não matriculam, não vêm desse modo, né? Então, emerge daí uma explicitação, né, de que o processo de colonização, ele definiu essa categoria como fundamental, né, e colonizou nossos conceitos de modos de estar nesse corpo, assim, né? E se dá conta de uma coisa que eu já sabia como professor de filosofia também, que uma marca da ocidentalidade pós-iluminista, assim, nem pós-iluminista, né, moderna mesmo, assim, cartesiana, são as dicotomias, né? A ocidentalidade é sobre dentro e fora, sobre lá e cá, sobre o estrangeiro e o nativo, o normal e o anormal, o homem e a mulher. São essas binariedades que sustentam, né? E que justificam, por exemplo, a colonização, né? Quem tem alma e quem não tem, né? Quem é o branco, quem é o preto. Então, assim, as coisas são lá e cá, né? E essa, então, a deficiência, ela precisa, né? E isso é o que vira, então, depois a tese, a própria tese, né? De que eu fui fazendo a historicização do campo, da educação especial, e vi o resultado de que olhar para outras epistemologias é fundamental, outro modo de ver o mundo, como para sustentar isso que o próprio Ocidente convencionou chamar de inclusão, né? Que é um conceito que, se a gente for pensar mesmo, ele se extingue em si mesmo, né? A hora que só a necessidade de falar de inclusão, porque não há, há muitas pessoas pro lado de fora, né? E há uma diferença, porque há uma diferença entre dentro e fora. Então, assim, né? A explicitação, né, dessa associação, revela que existem pessoas então que não enxergam, que são surdas, etc., e que têm, como a professora Lígia Assunção Amaral, né, referência e uma certa precursora, né, na educação, psicóloga, mas uma precursora do que ainda não se chamava, né, de movimento anticapacitista no Brasil. Ela chama de diferença, ela usa essa categoria, né? Ela cunha desse jeito. É uma diferença física ou mental significativa. Que ela tá falando assim, não é aquele diferente que de perto todo mundo é normal todo mundo não é normal do Caetano, né?
É uma diferença física ou mental significativa que é reconhecida desse modo e que ela é estatisticamente, né, diferente. Agora, que a gente tem associado isso a uma ideia de deficiência, né, ela é reveladora de que há uma presunção normativa de incapacidade de essas pessoas falarem de si mesmas. Porque quem fala de si são aqueles que são capazes. E aí, então, toda a estrutura de atendimento, de serviços que o iluminismo, né, cunhou enquanto modelo de escola, por exemplo, para essas pessoas, eles são completamente subalternizadores. Né? As pessoas, o campo da educação especial é um campo constituído por pessoas sem deficiência, né? Que não estão lá para falar de si mesmo, pessoas estão para falar do outro e dizer o que o outro precisa, o que o outro é, como o outro quer. Então, de novo, né, se dá conta nesse processo desse atravessamento colonial, né, nos faz olhar para as matrizes epistemológicas aqui da América Latina, que vão nos dizer, inclusive, que vão nos relembrar, né, o do Céu já tinha, né, o Henrique do Céu do argentino já tinha escrito isso há algum tempo, que a modernidade ela é apresentada pelo próprio Ocidente como uma espécie de emersão de um paradigma que emancipa, né, o ser humano para a construção do conhecimento, mas ele é também, e na opinião do Céu, ele é prioritariamente isso, um modelo que visa explicar o modo como esses europeus vão sair do seu continente e tratar o mundo inteiro como se fosse o outro e justificar a partir disso, para justificar a exploração, né, desse outro, dessas categorias. Então, olhar para isso, ele é fundamental. Então, o que importante, né, uma importante fundamentação teórica que nos passa a ser essa perspectiva, então, decolonial, ou então como o Nego Bispo brasileiro tem usado, eu acho mais interessante, contracolonial, né? É uma perspectiva contracolonial. Então, esse operador, né, ele faz o nosso trabalho, então, naquilo que eu e a Carla estamos pensando, e convidando vocês a pensar junto conosco, assim, e aqueles que já trabalham com a gente, interpela a psicanálise e a educação a reconhecer que raça e deficiência se constituem desse modo, a partir desse lugar da colonização, por exemplo, né, e do desvio e de um pensamento que é, assim, estadunidense eurocentrado, para contemporaneizar a coisa, né? Então, essas próprias categorias precisam ser historicizadas para que a gente possa fazer esse movimento. Eu vou apresentar um fragmento muito pequeno. Eu acho que é preciso ainda colocar, a gente está trazendo vários conceitos, a gente está trazendo categorias analíticas, campos distintos, mas é preciso frisar, a importância primeira, de que nós temos que escutar as pessoas com deficiência, e não só escutá-las, mas elas precisam estar na construção do conhecimento. Elas precisam, a gente precisa aproximar essas pessoas, a gente precisa se deslocar, sabe? A gente constrói conhecimento sem o reconhecimento dessas pessoas. Isso não, isso é violento, não pode mais, não pode. Isso é um erro epistemológico, isso é um erro ético. Então a gente não está falando de coisas abstratas, a gente está falando de violências e de silenciamentos históricos, constitutivos e que fazem parte do nosso cotidiano. É um esforço muito grande para a gente conseguir construir uma outra perspectiva. O caso da Rebeca, né, eu vou contar muito rapidamente, a gente tem acesso a essa história a partir do contexto da universidade, né? Então, a Rebeca é uma menina que está numa escola pública de Porto Alegre, uma menina que chega na escola e tem toda uma cena que é muito difícil dela ficar dentro da escola, ela corria, enfim, teve que fazer toda uma construção para que ela pudesse permanecer dentro da sala de aula, para que ela pudesse ter um certo acolhimento, e a escola foi muito interessante e consegue fazer esse acolhimento.
né? Até que ali pelo primeiro, enfim, a primeira devolução, as professoras, boas professoras, junto com o atendimento educacional especializado, eu estou colocando isso, gente, que é para dizer assim, olha, não é gente louca, perversa, que está numa outra Uhum. vibe, não, gente assim que está trabalhando, engajada, sabe? Que está no movimento, que está ali conosco, sabe? De mãos dadas ali para construir uma educação, uma vivência, uma experiência social importante para todos, para todas. São essas pessoas que chamam essa família e vão dizer assim: olha, com muito cuidado, enfim, olha, a Rebeca, ela está fazendo isso, aquilo, aquele outro, veja que legal. Mas veja, mãe, a gente está percebendo que tem uma situação ali que é um pouco diferente. Um pouco que nos faz pensar numa questão do autismo, e aí eles colocam como um sintoma, um marcador do autismo, isso. A Rebeca não nos olha, ela tem uma recusa desse contato visual. Aqui a história está um pouco antecipada já no slide, né? Essa mãe, genial, essa mulher maravilhosa, diz: ok, eu já escutei isso antes pelo SUS, esse diagnóstico não é a primeira vez que ele nos chega. Eu não falei nada porque eu queria uma possibilidade de futuro para minha filha. Ou seja, eu não queria que o diagnóstico chegasse antes dela, eu queria que vocês conhecessem a minha filha. Mas assim, ó, ela não é autista porque ela não olha, não. Ela é muito inteligente, porque é isso que eu ensino em casa. Uma criança preta, pobre, não pode olhar, né, na cara, e aqui eu botei mais bonitinho, mas a frase foi assim, na cara, nos olhos de um branco. Isso é perigoso. Eu estou protegendo a minha filha. Eu não estou fazendo um autismo. Vocês entendem? O quanto, e aí hoje a gente faz, assim, eu e o André conversando, um pouco, a gente constrói, tentando pensar como passar o cerne, assim, do que a gente queria trazer para a discussão, né? E a gente constrói uma frase que eu acho que, Benoit, a gente vai ter que conversar depois contigo para ver se essa é a melhor construção, mas a gente conversou contigo, que a gente pensou assim, porque isso, gente, essa cena da Rebeca, essa cena do estudante autista, indígena, isso são manifestações capacitistas. O capacitismo é esse preconceito, é esse sistema de opressão que se aproxima, por exemplo, do racismo, né? Mas ele tem recebido esse nome, capacitismo, e isso vem não da academia, a academia é muito tardia e resistente aos movimentos sociais. Mas os movimentos sociais, os ativistas, eles vêm pressionando a academia, ainda bem, né? Ainda bem, fazendo com que ela se renove, né? E que possa ter essa aproximação, que é muito difícil para o campo acadêmico científico. Então, a história da Rebeca, ela nos ajuda a pensar, né, do quanto o capacitismo ele está presente, né, no nosso cotidiano. Ele é constitutivo do nosso inconsciente. Né? Assim como o inconsciente, de certa forma, a gente vem dizendo, ele é racista, talvez a gente possa pensar que o inconsciente é capacitista. E aí, Benoit, a gente construiu uma coisa, será que seria assim? Um neurótico centrismo é capacitista. Né? E se isso assim, precisa de um esforço muito importante para a gente fazer esse deslocamento, que é do campo do saber, do conhecimento epistemológico, mas que é político e que é estético e que é ético. Acho que a gente pode passar para o último slide. Eu não sei se diz slide ainda, sempre acho que eu estou ultrapassada nisso. Mas a ideia é poder fechar, né? Poder fechar, poder agradecer. De novo, marcar que são que o que a gente compartilha com vocês é feito em rede, se dá pelos afetos, se dá pelo não saber, se dá pelas violências que a gente comete, muitas vezes sem querer, mas enfim, a gente comete, né? Dessa urgência de deslocar, né, de tensionar esses saberes que são majoritários, né, de construir isso a partir do encontro das pessoas com deficiência, de reconhecer que esse encontro não é porque nós somos legais, mas é porque são vidas que
que podem nos ajudar a inovar isso, que é o viver em companhia. São experiências importantes, muito importantes. Que ao dizer para Rebeca que ela é autista e esquecer, né, que autismo se constitui na intersecção com raça, com classe social, com tempo histórico, com geografia, isso é uma violência que todos nós cometemos com a Rebeca. E, de certa forma, é algo, é uma violência contra aquilo que a gente acredita, porque eu sei que quem está aqui no sábado compartilha, né, desse movimento de construir uma vida mais justa, mais digna para todos. Isso é com Rebeca, mas também é para nós. Então, é um certo movimento de tentar reconhecer a nossa ignorância, de colocar o ok no centro da mesa o mal-estar que esses temas trazem, né, de tentar construir isso que o Benoit fala também, desse lugar de aliado. Eu tomo esse encontro como esse lugar de encontrar outros aliados, para que possamos juntos, em companhia, ah, não só falar, mas sustentar em ato, no nosso cotidiano, uma justiça epistemológica, aquilo que eu acho muito bonito, né? Eu aprendi isso também junto com, nas aulas de história da psicanálise, né? Do IP, dessa psicanálise menor, dessa psicanálise que se constitui com aqueles que não estão, né? Nessa faixa daqueles que sabem, daqueles que têm enfim, que detém o poder sobre as palavras, né? De poder valorizar as frestas, aquilo que tropeça, aquilo que mora no chão, né? Eu acho que é um pouco esse o nosso convite. Agradeço muito e estamos aí, né, para o diálogo. Não sei se tu quer fechar mais um pouco, André, enfim, é Não, para isso. mim está tudo dito. Agradeço lindamente as tuas palavras, Carla. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente tem a agradecer, viu, para vocês. Foi muito, realmente muito bom. Eu tô aqui cheio de ideias, cheio de perguntas, né? Acho que para fazer uma retomada aqui antes de iniciarmos as perguntas, né? O pessoal pode se organizar para fazê-las. Tava lembrando aqui enquanto vocês falavam do Paulo Freire, né? O educador Paulo Freire tem que ser muito lembrado no Brasil, mas não só, mas especialmente no Brasil, onde ele deveria ser muito mais valorizado. Mas uma coisa que ele fala na Pedagogia do Oprimido é que a libertação é, da educação ela é possível na medida em que todo tipo de preconceito e de opressão, obviamente, ganha uma atenção enquanto algo primeiro na ordem do educar, né? Quer dizer, quem lembra do Paulo Freire falando só sobre a opressão de classe, né? Desconsidera todo o debate dele em relação a Bell Hooks, por exemplo, né? A atenção que ela teve em chamá-lo a atenção para a questão racial, para uma abordagem interseccional, né? Que eu acho também que é muito importante aqui para nós, né? E desde o IP. E é importante pensar isso, né? Quer dizer, as opressões, elas são um obstáculo, né? Um óbice nesse sentido do educar, do acesso àquilo que o sujeito pode ser e desvelar aquilo que de fato ele é, né? Não tornar-se a si mesmo, de alguma forma. Então, isso é muito, muito potente também a pensarmos, né? Que é da mesma ordem combater o capacitismo no sentido de poder ouvir esse sujeito e acompanhá-lo, seja como um pedagogo, seja como um analista, né? Tem essa proximidade de função, talvez. André e Carla, vocês preferem fazer as perguntas em bloco ou respondendo uma a uma? Não, Como acho que a gente preferem? vai conversando assim, né? Abertamente? É. Nem sei se tem pergunta, comentário. Né? Comentário, Discórdia, perguntas, tudo bem, o negócio é conversar. pontuações, reclames, coisas dessa ordem. Aí a pessoa pode Isso. Ser abrir. contra pode também. Sim, e você, né, quem tiver a fim de falar, pode levantar as mãos e aí, ou mandar no chat, quem não tiver possibilidade de se expressar oralmente, por qualquer que seja a razão,
E eu tomo a palavra aqui e falo em nome da pessoa também. Tá bom, gente? Tatiana, fique à vontade. Oi, Wesley. Oi, pessoal. Eu não tenho uma pergunta específica, eu só queria agradecer pelo momento, principalmente por frequentar alguns espaços em psicanálise já tem um tempo, ligados à temática do autismo especificamente, e me deparar com várias problemáticas ao ponto de amofinar mesmo a minha transferência com a própria psicanálise. Vou usar esse termo aqui do Nordeste, amofinar, porque eu encontro barreiras mesmo. As pessoas não pensam na acessibilidade, essa questão do chat, por exemplo, de considerar que existiriam psicanalistas autistas ou qualquer pessoa autista na transmissão querendo fazer uso do chat para poder se comunicar. Não fica alguém responsável pela leitura do chat, por Uhum, exemplo. Já estive em ambientes onde eu abordei essa temática da acessibilidade e me foi questionado, né? Mas foi questionado também para todos, o que que as pessoas autistas queriam, no sentido de apontarem que queriam que o mundo se adequasse a elas. Eu escutei essa frase, que os autistas queriam que o mundo se adequasse a eles, né? E existe uma deturpação do conceito de acessibilidade, parece que não se tem uma abertura realmente para qualquer tipo de diálogo que envolva uma possibilidade de mudar a própria teoria, de questionar a epistemologia, de uhum, apontar os preconceitos, o capacitismo, o racismo e tudo mais. E aí eu fico com a impressão de que até essa pergunta, o que querem os autistas, parece uma variação da pergunta sobre o que querem as mulheres, o que quer uma mulher, Uhum, que uhum. enveredou por um questionamento que, ao meu ver, se tornou extremamente abstrato, filosófico, e invisibiliza, na verdade, né? Em alguma medida, cala o desejo feminino, talvez, porque acaba desembocando naquela ideia de que o não todo seria um conjunto aberto, não seria nem um conjunto, na verdade, e envereda por uma discussão que sinceramente, impossibilita que até alguns dizeres mais feministas, algumas posturas que seriam contrárias às que a gente encontra no meio psicanalítico possam ser colocadas. Então, eu já ouvi de um psicanalista que é autista também, esse comparativo dessa pergunta, o que querem os autistas, com a antiga pergunta sobre o que querem as mulheres. E aí ele traz um levantamento, o arroba dele, para quem quiser acompanhar, é Deslacaneando, e ele traz um questionamento que me pareceu bem interessante, que é apontar o quanto que, na época do Freud, as histéricas, no caso, colocavam em questão várias coisas relacionadas às ciências e tudo mais, e agora, ultimamente, são as pessoas autistas, principalmente com diagnóstico tardio, que têm colocado também em questão alguns pontos que a psicanálise vem apresentando que são problemáticos, mas são poucos os espaços e os psicanalistas que estão disponíveis para serem questionados. Parecem que a todo momento todo mundo está se colocando em defesa de uma psicanálise que não precisa de uma defesa. É como se ela fosse um bicho indefeso que precisa de uma grande quantidade de pessoas para darem conta de supostos ataques, sendo que questionar a epistemologia, questionar a teoria, questionar posturas antiéticas e análises conduzidas de formas equivocadas, voltadas para pessoas autistas especificamente, não deveria ser lido como ataque, deveria ser lido como algo bem-vindo. Então, a minha colocação aqui é só realmente agradecer que depois de uns 3, 4 anos eu escutei algo interessante dentro do meio psicanalítico, voltado para as questões das deficiências e tudo mais. Eu não esperava. Realmente hoje está sendo um dia muito bom. Eu agradeço vocês e mando um beijo, um abraço para o meu amigo Benoit. Um abraço, gente. Tatiana, vou falar um pouquinho aqui antes, André. Agradeço muito as tuas palavras, a tua colocação. Eu te sigo, viu, Tatiana? Eu acho que tu tem um trabalho, um lugar assim, há muito tempo, assim, porque a gente compartilhou muitos lugares de estudo do autismo sem se conversar, sem se conhecer, mas tu sempre fez entradas muito interessantes. E eu queria dizer publicamente a gente percebia o quanto essas entradas eram violentas e difíceis no sentido de acolher o que tu estava trazendo.
fazendo. Então, assim, eu agradeço a presença, tua presença aqui, e tomara que a gente se encontre outras vezes, assim. Eu acho que tu é uma pessoa muito importante, sabe, para esse movimento dessa psicanálise contemporânea. Eu não quero deixar passar, assim, que nesse encontro de hoje, a gente tem uma pessoa que sempre eu vou falar, né, que é, assim, fundamental aqui para os rincões de Porto Alegre, que é a Ana Laura Diongo, que está aqui, que tem feito um trabalho assim, ó, de afoice dentro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, no sentido da construção de uma outra perspectiva teórica, ética sobre o autismo, assim. Esse não é um trabalho fácil. E obrigada pela tua presença, Ana Laura, aqui. E também vi que está a Lilian Serre Deus. Muito obrigada, Lilian. A gente estudou, eu super indico, né, o livro da Lilian. Não é fácil cair na frente de alguém, é fantástico. Acho que a Lilian nos ajuda a pensar, acho não, tenho certeza, a pensar essas interseccionalidades, assim. É foi uma leitura muito importante para nós. Eu ia, se eu posso também comentar, se tem mais alguém com uma levantada, é, comentar uma coisa antes, sobre isso, assim, Tatiana, que me evocou agora enquanto tu falava, que assim, a minha entrada na psicanálise é muito a partir da filosofia, né, que é a minha formação inicial, e eu acho, assim, que um pouco do que a cara estamos fazendo é uma certa filosofia da psicanálise. E eu costumo ensinar para os meus estudantes, quando eu chego assim na sala de aula, que a filosofia não tem conteúdo nenhum. Ela não tem, assim, essa pergunta sobre o que pensa a filosofia sobre, não faz sentido, né? A filosofia é o que é pensar sobre, né, alguma coisa e partir do questionamento. Então, ela é um modo de fazer, ela é uma atividade, assim como dançar, tocar piano, assim como é uma atividade que ela é em si mesma, ela não tem em si mesmo conteúdo. Isso eu quero dizer que se faz importante para qualquer área essa atitude de questionar seus próprios fundamentos, sobretudo para uma área que tem um nascimento, falava dias mais cedo também, a Carla, né? Crítico, muito profundamente crítico, né? A minha entrada, a psicanálise me interessa em primeiro lugar, assim, também me interessa a formação, mas me interessa a minha entrada, quer dizer assim, né? A origem na minha vida é como uma boa resposta à modernidade. Embora ela surja, assim, né, da modernidade, mas uma boa resposta, assim, à questão do sujeito, a bipartição, etc., entre corpo e mente, corpo e alma, etc. E então, assim, como uma boa área, assim, né, reflexiva, ela nasce de uma pergunta, né, do questionamento de pessoas e aí, assim, a gente não pode deixar ela se esterilizar da própria pergunta que a gerou, né? Então, eu acho esse posicionamento realmente muito importante. E é isso, eu concordo muito contigo no sentido de que não dá. Por que você tem medo, né? Que psicanálise é essa que tem medo ou que não pode ser questionada, né? Ela tem que ver uma boa contribuição, né? No melhor sentido socrático, assim, de ser perguntada sobre, né? Então, fiquei muito feliz com a tua contribuição. Ana Laura, antes de passar a você a palavra, eu queria trazer aqui, até para não secundarizar as conversas do chat, a, a Débora Rosseto pergunta, aliás, antes da Débora, é, a Luana Souza Lima parabeniza você, Carla e André, pelo olhar, né, pelo cuidado, pela atenção a, ao tema, né? Minha irmã. Aí então, sempre importante, né, ter o É, apoio. E a Débora traz uma pergunta, né? Que é sobre como vocês veem a proposição do autismo como quarta estrutura psicanalítica. E o Bernardo de Oliveira comenta a primeira vez que tem contato com essa relação entre psicanálise e estudos críticos da deficiência. Vocês teriam fontes ou cursos que me ajudariam a trazer essas discussões para o instituto em que estou filiado?
E aí, então, depois a Lília agradecendo e o Benoit também comentando a fala da Lília. Vocês poderiam responder aqui o Bernardo e a Débora, por favor? Aí a gente passa para Ana Laura. Débora, sobre a quarta estrutura, né? Pois então, eu estudei muito, muito. Eu acho que é uma perspectiva que desloca de um lugar que era muitíssimo complicado, muitíssimo complicado. Pessoalmente, eu fiquei 10 anos sem falar sobre o autismo, porque eu digo, eu não tenho mais nada para dizer sobre isso, e o que tem para se dizer eu não quero repetir, né? Sabe, silenciei, saí do campo, me retirei. Maleval me ajuda a reentrar nessa discussão, acho que ele traz elementos importantes, mas assim, e isso sou eu, tá? Sou eu. Não quer dizer que seja a perspectiva válida, assim, mas nesse momento, eu acho que a própria ideia de estrutura não nos ajuda, sabe? Não nos ajuda. Eu tô mais num movimento de poder pensar assim, como que e agora eu vou parafrasear Benoit, né? Como é que a psicanálise, a ética da psicanálise, essa pergunta que a psicanálise que o André coloca, né, que é tão potente, como é que a gente pode sustentar isso nos processos clínicos, na prática psicanalítica e nós nesse lugar de aliados, né? Mas assim, eu não consigo mais fazer a aderência que um dia eu fiz à questão da quarta estrutura, tá? Não sei se essa resposta é uma resposta, mas enfim, é um pouco por aí que eu ando no momento, tá? André, não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso? Nossa, não, esse assunto é dificílimo para mim, me coloco no mesmo lugar que tu, assim, não. Tá. Não sei, acho que é E uma em pergunta muito aberta. sabe? E assim, eu acho que isso poderia dar um seminário inteiro, só Eu para a estou gente. interessado no que emerge disso, né? O que Sabe? emerge de a gente discutir isso, né? Essa É. pergunta é interessante. Eu gostaria muito que a gente tivesse um espaço, está aqui lançado, Doroteia, Benoit, para que a gente, Ana Laura, enfim, que a gente pudesse, sabe, levar essa discussão, tensionar aonde que avança, onde é que é o limite, ou se rompe, o que que vem, sabe? É uma discussão que eu gostaria, que eu gostaria não, que eu estou tentando fazer. E veja, eu estou tentando fazer em diálogo com os estudos críticos da deficiência. Esse é o Uhum, deslocamento que eu fiz, né? Eu uhum. não faço essa discussão só por dentro da psicanálise. Eu precisei fazer um diálogo com outras perspectivas teóricas que me levam, inclusive, para aquilo que o Wesley marcou e a gente falou da importância da interseccionalidade. Opa, desculpa, eu falei interseccionalidade, mas tá certo, tá. É o que me atravessou uma outra ideia agora, tá? Claudiquei, mas é isso mesmo, né? Essa ideia de que a gente vai ter que falar com outros campos, com outros saberes, com outros conhecimentos, e escutar as pessoas autistas, para a gente poder, sabe, constituir uma abordagem que seja eticamente interessante, rigorosa e que nos ajude a sustentar esse lugar de aliados, assim, de aliadas dessas pessoas e de outras pessoas com deficiência ou que estão nesse lugar de um reconhecimento que muitas vezes, são reconhecidos, mas são reconhecidos de uma forma negativa, né? São reconhecidas como alguém que está aquém, inclusive, de uma certa humanidade. É um reconhecimento lesivo, né? Lesiva, exatamente, esse é o termo. Em relação a essa discussão, Bernardo, sobre psicanálise e estudos críticos e estudos da deficiência, a gente está fazendo agora, Bernardo. Nos Diz leva para a aí. Constituição. A gente A está fazendo gente. agora aqui, É, tá? Tem alguns teóricos, assim, ó, junto, eu não sei se a Mônica Ram, da Universidade Federal de Minas Gerais, também está nesse movimento, né? A gente está, assim, tem um grupo de pessoas que, sabe, que está se debruçando sobre esse diálogo, assim. E a gente tem que escrever, sabe? A gente tem que é. produzir. Eu acho que tem que fazer uma revisão também, né? Estou pensando aqui como professor. A gente tem que fazer uma revisão boa, assim, né? De artigo, mas assim, não tem, né? Mas a impressão, eu pensei na revisão, por quê? Porque tem uma intuição, assim, acadêmica, de que boa parte das pessoas que estão envolvidas
com os estudos críticos da deficiência são pessoas que têm alguma influência ou que recebem bem a psicanálise, a discussão como base teórica, né? Não é um campo assim que é avesso porque ela ajuda, né? Muito assim. Então, e lembrando que também uma parte importante das pessoas que discutem esses temas que são os interseccionais, os atravessamentos que temos nomeado, são pessoas que no Brasil fizeram história como receptoras e divulgadoras da psicanálise inicialmente, né, que eram mulheres negras, Neuza Chaves, Lélia Gonzalez e tal, e que usam a psicanálise a partir de um outro lugar, que é o da antropologia, para fazer essa discussão. Então, eu acho que as amarrações que a gente vai fazendo é por aí. E além disso, dizer que eu fui apresentar num congresso de antropologia o evento e a discussão foi muito boa, assim, o trabalho, né, que nós fizemos. Voltei semana passada da Bahia, inclusive a Amanda, acho que estava por aqui assistindo a gente, foi uma pessoa que me assistiu lá. E fomos muito bem recebidos e deu pra, e com uma discussão assim que foi interessante. E aí os psicanalistas se revelam assim. Eu estava lá depois que eu apresentei, aí as pessoas dizendo: "Ah, mas espera aí, eu também sou da psicanálise. Ah, eu também, eu estou fazendo a formação em tal lugar". As pessoas vão chegando assim. Então, acho que tem uma aproximação com antropologia, com as ciências sociais em geral, que é importante fazer essa amarração, porque lá a discussão dos estudos críticos está mais avançado. Então, com esse pessoal é legal de conversar. Ana, Oi, gente, bom dia. A Carla sempre joga muito confete em cima de mim, mas assim, aqui em Porto Alegre a gente vinha, de fato, há muitos anos com uma linha de leitura do autismo que era única, né? Muito focada na seria etiologia, uma coisa que a Carla diz que eu acho muito legal é poder dizer assim o quanto esse foco na etiologia, nas origens do autismo, na causa do autismo foi desastrosa para a própria psicanálise, para a própria psicanálise em muitos sentidos, mas também para a possibilidade de contribuição da psicanálise em outros campos, né? Então, enquanto a gente me incluindo na condição de psicanalista formada nos anos 90, né? Ficou nesse lugar, pouco se pôde contribuir na educação, né? Pensando assim nas práticas, né, na escola com sujeitos autistas, porque também tinha uma outra lógica que me produz muitos questionamentos de pensar a prevenção do autismo ou a cura do autismo, né? Que eu acho hoje sendo muito, né, sendo simplificando uma prática muito capacitista, né? Enfim, então, sim, eu trouxe, né? O Menor está concordando. É capacitismo dizer, temos que curar, temos que tirar do autismo. Eu venho falando disso e é muito difícil falar disso aqui. Muito, muito, muito difícil falar disso em Porto Alegre. É por isso que ela joga confete, porque sim, tem que ter muita coragem, tem que ter muitos motivos pelos quais sustentar isso, né? E aí eu venho realmente me ocupando de pensar sobre isso. E sim, durante também gostaria de falar com você sobre essa questão da quarta estrutura, né? Que eu acho que é um avanço, que foi um deslocamento de paradigma, que foi necessário e que eu acho que é, de alguma maneira, ainda uma contribuição que pode nos trazer suporte, elementos para o trabalho, principalmente a partir do conceito de borda. E, bom, aí tem feito vários trabalhos que têm sido feitos nesse sentido, da Mônica Rame, enfim, né? Posição dos duplos, né? O que poderia ser um recurso da borda autística para trabalhar, pensar as crianças na escola, os adolescentes, enfim, os adultos, agora que também temos uma outra, né? Um tempo, estamos num tempo, numa geração de adultos chegando aos consultórios e chegando ao trabalho e chegando à universidade com esse diagnóstico e tentando sustentar um lugar a partir daí, né? Que eu acho muito importante. Mas eu me inscrevi para falar para agradecer o arejamento e a possibilidade de discussão. Eu estou muito interessada em poder discutir com vocês essa questão a partir dos estudos críticos da deficiência. Também acho, Carla, que quando a gente começa a ler o Maleval e estudar essa questão, a gente começa a se sacudir todo,
né? E eu acho que é preciso que a gente possa se sacudir. Eu concordo com o André e eu concordo muito com a Tati também, do quanto a psicanálise não precisa ficar se defendendo. Ela não foi constituída para isso, ela foi constituída por perguntas, dúvidas, e sempre vimos no Freud, né, a capacidade de voltar atrás e reescrever. Então, acho que é isso que a gente pode sustentar também. Eu agradeço muito a possibilidade de estar estudando com vocês. Meu desejo é seguir, acompanhar, né, essa discussão, porque eu acho que ela, de fato, tornando a psicanálise menor, no sentido de pensar, né, de que ela não sabe tudo, né, de que ela não dá conta de tudo, de que tem um saber aí que foi construído, né, por uma história, né, na colonização também que a gente viveu, ela também torna essa psicanálise mais ampla, né, e mais capaz de se reinventar. Obrigada. É a gente que agradece, Ana. E tem que largar confete mesmo. Tem que ter muita coragem, porque é um trabalho difícil. Quer comentar alguma coisa, André? Fique à vontade, a gente tem mais as últimas duas inscrições, Ana Paula e Mariana, perdão. Bom, acho que André saiu. Ele caiu, gente? Eu? Ah, sim, agora porque Não, você não, sumiu da tô minha. ok, assim, estou Tá só quietinho admirando, só. tava lendo o chat, tô esperando você Ótimo. Não, falar. beleza. A sua figurinha sumiu aqui da minha tela. Ah, Ana tá. Paula e depois Mariana. Olá, bom dia. Quero primeiramente agradecer pela explanação maravilhosa e, assim, dizer o quanto que isso é tão caro para nós, né? E o quanto esse debate se faz presente na clínica contemporânea e também o quanto que isso muitas vezes é barrado por uma corrente que é tradicional e conservadora. E nesse sentido, a minha pergunta se faz no seguinte, né? Eu atuo como psicanalista muito recentemente. Minha formação começou em 2021 e a minha área, né, primária, minha primeira área de formação é ciências sociais. Eu sou mestre em sociologia e uma coisa que eu aprendi muito é a psicanálise, de fato, ela se ratifica na minha vida quando no início do mestrado, meados de 2022, uma colega chega num seminário do qual, né, fazemos parte do grupo de pesquisa e me apresenta a Virginia Leone Bicudo. E eu não sabia até então quem era aquela mulher, nem mesmo na sociologia, nem mesmo na psicanálise. E o quanto que a Virginia Leone Bicudo ela foi rechaçada, né, da psicanálise durante muito tempo, desde a sua formação, desde o seu primeiro contato com a psicanálise, né? Por ser uma mulher negra, pelas coisas que colocava em pauta dentre outras coisas. Mas não quero só me ater à Virginia Leone Bicuda. Eu gostaria de trazer uma fala no sentido da Lélia Gonzalez. Porque a Lélia Gonzalez, ela nos ensinou a pensar o racismo como uma espécie de neurose cultural. E aí, nesse sentido, eu gostaria de ouvir de vocês uma espécie de possibilidade ou hipótese. Por exemplo, vocês falaram sobre. Até anotei aqui, mas não dei conta de anotar tudo. Que é sobre o consciente ser racista e capacitista. E o neuróticocentrismo, né? Esse conceito que vocês cunharam aí sobre o neuróticocentrismo. E aí eu pensei assim, talvez não seja um inconsciente em si, racista ou capacitista, mas o conceito de inconsciente que herdamos. A gente formula dentro de um horizonte, dentro de um cânone eurocêntrico e colonial. Mas como vocês veem, né? Quer dizer, essa pergunta é meio redundante, né? Ela reitera todo o debate da fala, mas eu gostaria de reforçar a partir dessa fala da Lélia sobre racismo como negócio cultural. Então, como vocês veem a possibilidade de tensionar esse conceito, para que a psicanálise, né, se faça isso que foi proposto aqui, se abra outras questões de subjetividade, né? E essas inscrições de subjetividade estão nas pautas raciais, éticas,
neurodivergentes. Nem sempre gosto de usar esse termo neurodivergente. Eu acho que ainda na temática da, entre aspas, neurodivergência, ainda há muito a ser falado, estudado e reposicionado. Mas, né, em linhas gerais, para finalizar, né, formalizar o meu questionamento barra pergunta, né, como podemos, né, possibilitar esse deslocamento e tensionamento do conceito para que a psicanálise sustente a complexidade de escutar o múltiplo. Mariana, eu vou pedir que você coloque sua questão, porque já estamos no avançado da hora. Tudo bem. Tá picando um pouco a sua ligação. Pois não. E a sua imagem tá travada. De repente, se você desligar a câmera, pode ser uma estabilidade. Agora voltou. Pode falar. Oi, agora tô vendo, gente. Sim, Olá, tô me ouvindo? estamos te ouvindo, pode falar. Oi, tô me ouvindo bem? Ah, ok. Então, primeiro eu queria também agradecer, né, parabenizar aí pelas falas, super legal ter participado desse momento. Agradecer ao André que me trouxe, né, que me fez o convite para estar aqui também. São, né, eu trabalho na área da saúde, e lendo o título, assim, né, Alejar a Psicanálise, fiquei com vontade também de fazer um encontro sobre alejar a saúde, porque eu venho me deparando muito também com essa dificuldade, né, como uma pauta essencial, né, pensando na saúde como um espaço, como uma política, como um direito, isso que tem um espaço de humanização, acolhimento, de escuta, dessa borda, né, mas que ao mesmo tempo que acaba produzindo Me parece que ela ficou sem áudio. Confere, pessoal. Eu não tô mais ouvindo a Mari também. Tava difícil de acompanhar, na verdade, né? Tava picando muito. Eu achei que iria estabilizar depois que ela fechou a imagem. Uhum. Vocês Eu querem acho que ela deu fechar? azar de ter uma estabilidade bem agora. Vocês querem fechar então, Carla e André? Porque aí a gente finaliza também. Tem mais umas últimas informações aqui para repassar antes de fechar a ligação. Se a Mariana quiser escrever, né, e aí a gente poder, de repente, em outro Sim, momento, é uma É. possibilidade. né, para ela é uma possibilidade. Ah, rapidinho, assim, só a Ana Laura colocou ali, né, do Dunker, que fala sobre o neurótico centrismo, né, então tá ali a referência, a gente só inventou essa coisa do capacitismo, essa associação, né, esse termo que a gente fez foi agora, mas, assim, essa ideia do Uhum. neurótico centrismo, não, isso não é nosso. O que eu acho, Ana Paula, é que a gente tem que se encontrar, sabe? Eu adoraria conversar contigo novamente, sabe? Contigo, com o Bernardo, enfim, com as pessoas que estão aqui. Eu acho que esse é a possibilidade que a gente tem, construir espaços de resistência, de encontro, né? E de reconstrução, assim, acho que esse é o caminho que a gente pode. Uhum. Eu Seria uma honra queria. encontrar vocês, né? E a gente poder falar mais dessas coisas. Uhum, Eu tenho trabalhado muito na minha clínica a partir da perspectiva da racialidade. Não só uhum, porque eu sou um corpo racializado, mas porque não cansa de se escrever pessoas racializadas me procurarem. E o quanto que esse debate é muito presente, de pessoas que chegam para mim com a determinada criticidade e dizem assim: Ana, eu sou uma pessoa negra, periférica,
e eu não me sinto confiante em entrar em análise com alguém que é de um lugar branco de privilégios sociais e econômicos. E a sua formação e também a sua trajetória me faz entender que você é capaz de me ouvir. Claro que a transferência, né, e o manejo analítico, ele perpassa, vai além dessas questões que vinculam as nossas subjetividades. Mas olhar para isso também é necessário. Mas, na contrapartida, saber eurocêntrico e tudo que já foi discutido até aqui vai dizer que o que eu estou fazendo é tudo menos psicanálise, que é melhor ficar na sociologia. Não Ah, faça, eu, Ana. eu ia comentar rapidamente, assim, só o que reverberar isso que a Ana Paula disse, e também um pouco do que eu consegui ouvir da Mari, acho que não, assim, acho que a gente traz de volta e abre essa porta, assim como a Lélia Gonzalez fez, assim como a Virginia Picotto fizeram, e retoma, assim, né, esse lugar que a gente não pode transigir muito com ele, sabe? Acho que a pergunta é muito interessante, né? Se o conceito de consciente de si mesmo não é racista e capacitista, não é só o inconsciente, né, em si, e o modo como ele é configurado. Acho que as contribuições que ela fez, né, para a compreensão de uma antropologia brasileira, sociologia brasileira, foram a partir da psicanálise, não foi à toa, né? E a, a, a Mari estava falando dessa questão da saúde, né? A Mari trabalha é uma psicóloga psicanalista que trabalha na saúde em Porto Alegre, vinculada a um hospital, e ela conversou já disso um pouco comigo, assim, né? E eu acho que sim, acho que, de novo, é quem está nas pontas desses acessos. Por acaso estamos discutindo com a educação, porque eu sou da educação, né? Mas acho que certamente a gente vai falar disso em relação à saúde, em relação a outros campos, são pontos de acesso a direitos, né? Então, acho que é fundamental. Excelente, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que escreveu no chat, né? Ah, não teria muito como falar de todo mundo, porque nos últimos momentos aqui pipocaram muitas mensagens, mas pedi para as pessoas colocarem seus arrobas de redes sociais, caso queiram usar, né, dessa ferramenta para poder estender os laços aqui como diz a Carla, né, a gente se aproximar e ter esses contatos. Para finalizar, então, eu gostaria de fazer menção às formações, tá, pessoal? Nós temos uma sequência de IP Talks, em que o próximo, no dia 23/8, é do Jed Wilson, né, que vai falar sobre a importância da temporalidade para a elaboração dos conflitos internos e o tanto que isso, nos tempos atuais, é imprescindível, né? Então, essa urgência no tempo pode indicar uma necessidade subjetiva de reorganização face às mudanças. No dia 30/8 temos um IP, esse do JED é em inglês, tá, pessoal? É importante dizer. E do dia 30/8 é em francês, né? Com a Silvia Lippi. No dia 6/9 temos também com Fabrice Bourlet, perguntando quais são os desafios para uma psicanálise contemporânea. E, finalmente, no dia 13/9, temos a incursão da Tatiana Gomes, que está aqui presente conosco hoje, falando sobre o silenciamento e a invisibilidade em relação ao autista, né? Eu gostaria de fazer uma apresentação um pouco mais generosa em relação às próximas incursões do IP Talks, mas o avançado do tempo me impede, ok? Gostaria muito, finalmente, de agradecer a presença de todo mundo aqui nesse sábado, né? Um momento de troca muito valioso, né? Já havia visto essa aproximação da filosofia, que também é a minha área de formação inicial, com a teoria da deficiência, né? Com o professor Felipe de Almeida, da Federal do Rio de Janeiro, e que foi muito bom. É um campo que tem crescido em outras áreas, né? E felizmente também esse debate chega à psicanálise e é muito bem-vindo, especialmente aqui no IP, onde nosso principal compromisso é com a ética psicanalítica, numa perspectiva contrária às opressões e contrária às formas de sofrimento que, inclusive, são perpetradas com ou em nome da psicanálise, né?
mas que não seja entre nós. É, então, reiteramos aqui nosso convite para que todos estejam presentes nos próximos encontros. A formação as formações que irão se iniciar no próximo setembro, tem a inscrição até o dia 8, tá, pessoal? E o link para a inscrição está no chat. Por favor, sintam-se à vontade e venham conosco debater um pouco mais sobre isso. Obrigado, pessoal. Um bom final de semana para todos. Obrigado, Carla, André, os presentes. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, bom dia. Muito obrigado, um abraço. Abraço. Tchau, tchau.